E aí, minha galera da Cabanis Gaming, vamos falar um pouquinho aqui sobre xadrez. E se você está começando a jogar xadrez agora, quais são as dicas para você aprender o máximo que você pode, subir de rating no menor tempo possível? Então vamos falar sobre isso. O xadrez é um jogo centenário que tem regras muito simples, fáceis de aprender, mas que levam anos para você chegar na maestria. Grande parte de aprender xadrez é jogar xadrez. Só que é o seguinte, se você for aquele tipo de jogador que a toda vitória se sente muito bem e a toda derrota se sente muito mal, você vai ter dificuldade de evoluir. Por quê? Porque quando o jogo tira tanta energia de você, quando o jogo requer tanto de você, você começa a ter dificuldade de jogar muitos jogos seguidos. E de novo, a importante parte de você começar a jogar xadrez, especialmente se você acabou de aprender as regras, você está querendo se acostumar com as peças, como elas se movimentam, você quer se acostumar com a parte mecânica do jogo. Então, é muito importante que você jogue muitos jogos. E uma forma de você fazer isso é você se desapegar da sua vontade obsessiva de ganhar. Você também tem que desapegar daquela sensação de que você tem quando você perde um jogo, de que você é inferior ao outro, que você está perdendo alguma coisa, que você está provando que o outro jogador é melhor que você. Não precisa se sentir assim, porque um jogo de xadrez é como um passeio no parque. As pessoas acham que o jogo de xadrez é sobre ganhar, mas na verdade, o jogo de xadrez é sobre manter o equilíbrio. É um jogo de equilíbrio. Então, quando você acha o seu rating perfeito, isso quer dizer não que você vai ficar ganhando vários jogos, mas de que você vai ganhar e você vai perder a mesma quantidade de jogos. Então, quando você cria uma conta no chess.com, no Lichess, eles vão te dar um rating. Você vai jogando, eles vão te... na medida que você ganha, você vai ganhar alguns pontos. Na medida que você perde, você vai perdendo alguns pontos. Na medida que você quebra esse desequilíbrio, às vezes você aprende uma técnica nova, você estuda algum novo livro e a sua habilidade aumenta, então você vai começar a ganhar uma proporção maior de jogos. Isso vai te colocar um rating acima. Só que se você vai experimentando muito, você vai arriscando muito, pode ser que você acabe sendo punido mais vezes também. Só que isso é muito importante, porque fazer erros e ser punido vai ser importante para quando seu oponente cometer erros e você saber como punir. E quando você vive isso na pele de ambos os lados, tanto o lado que tem sucesso e o lado que não tem sucesso, você aprende experiencialmente. É algo melhor do que ouvir dos outros, é algo melhor do que ver na partida dos outros, é você viver essa experiência. Para falar um pouco mais sobre isso, eu quero trazer o jogo de Go. Go é um jogo chinês milenar, muito mais antigo do que o xadrez. É provavelmente um dos jogos de tabuleiro mais antigos da história e também que tem mais livros escritos sobre. Os jogadores de Go na Ásia, na Coreia, na China, no Japão, eles são tratados como super estrelas, como popstars, como se fosse um jogador de futebol muito famoso no Brasil. É isso com o jogo de Go lá. Esse jogo foi tão importante na história que na China tinha as artes fundamentais. Qualquer pessoa intelectual deveria ter a maestria dessas artes, junto com pintura, caligrafia, escrita, e também tinha o jogo de Go. No Japão, por exemplo, os empresários eles não fazem negócios com outros empresários que não jogam Go. Porque, assim como o xadrez, o Go é um jogo de equilíbrio. Mas, como ele tem 361 casas, ele tem mais possibilidades, ele permite mais o equilíbrio. E o xadrez é um jogo que tem um equilíbrio que quando quebra, ele é mais afiado. E é nisso que a gente quer trabalhar. Então, o objetivo no xadrez é você manter o equilíbrio. Até quando acontece um desequilíbrio no jogo e a partida joga para algum dos lados, você também quer manter esse equilíbrio.
que é o equilíbrio da sua vantagem. É por isso que quando a gente tem uma vantagem posicional, a gente quer logo transformar isso numa vantagem mais sólida, numa vantagem mais permanente, uma vantagem material. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Qual é a melhor técnica para você aprender xadrez rapidamente? Especialmente se você acabou de aprender as regras, ou se você já sabia as regras, mas só agora você está estudando mais a fundo, você quer aprender mais. Como que eu me acostumo? Como é que eu me reacostumo ao jogo de xadrez? E eu trouxe o jogo de Go porque eles têm um provérbio que é assim, que você se torna um mestre de Go quando você joga 10.000 partidas. E aí, reparem que ele fala, você joga 10.000 partidas, não quer dizer que você ganha 10.000 partidas. Então a minha dica para você aqui que quer aprender xadrez é você jogar muitos jogos. Como que a gente faz isso? Uma das formas é você jogar tempos mais lentos. Então, por exemplo, quando eu comecei a jogar recentemente, alguns anos atrás, eu comecei a jogar jogos de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. No início, 1 minuto não me ajudava muito, porque eu não tinha muito tempo para entender o que estava acontecendo e eu não sentia que eu estava absorvendo ali o que estava acontecendo. Mas, no início, nos primeiros dias, uma partida de 5 minutos, uma partida de 10 minutos me dava mais tempo para concentrar, pensar, ver o que estava acontecendo e, mais importante, se acostumar com os padrões. Então, na medida que você começa a entender mais o que você está fazendo, começa a ter mais estabilidade, que até num jogo de 1 minuto você consegue estar ali vendo o que está acontecendo, então você vai estar mais preparado, mais preparada a jogar muitos jogos seguidos e aprender com isso. Como é que você melhora com isso? Às vezes 3 minutos já é rápido demais, 1 minuto, 5 minutos, essas blitz, bullets, como é que eu aprendo com isso? Uma das vantagens desses tipos de jogos é que você vê muitas configurações em pouco tempo. Isso vai te deixar acostumada com os padrões que existem. Quais são os padrões entre as peças, quais são as posições que funcionam. E além disso, jogar muitos jogos rapidamente pode também te deixar acostumado com a mecânica do jogo, como as peças se movimentam, como é que é a relação entre as casas, o cavalo, o bispo, a dama, o rei, a torre. E isso, pode ter certeza, é o que para muito dos jogadores de xadrez. Muitos dos iniciantes ficam presos na mecânica. Então, só de você já ter o espaço das peças ali na sua cabeça, só de você não perder contato com o bispo que está lá longe, não esquece dele. Tenta expandir sua mente vendo as influências de cada peça. E assim, com o tempo, você vai se acostumando. Isso vai se tornar intuitivo. Intuição é extremamente importante e é isso que a gente quer praticar no início. A nossa intuição espacial. O jogo de xadrez também não é um jogo de inteligência, é um jogo de espaço. É um jogo que você vai se navegar no espaço, ver a dinâmica complexa que acontece entre as peças e tentar navegar nesse mundo. Nesse mundo de infinitas possibilidades existem milhões, trilhões de caminhos corretos. E se você acha que a verdade do computador é a verdade do xadrez, você está enganado ou enganada. Por quê? Porque a cada ano uma nova tecnologia de xadrez, novo algoritmo, uma nova tecnologia hardware também sai do xadrez e os computadores começam a vir com novos movimentos que começam a ganhar dos computadores da geração antiga. Isso quer dizer que a teoria do xadrez pode sempre evoluir. É um jogo tão complexo que não existe solução trivial. Então, parte de aprender a jogar xadrez é você aprender a mecânica do jogo no início, se acostumar com o espaço das peças, se acostumar a não deixar suas peças ali soltas sem você perceber, é você tomar o tempo para você se acostumar com o que está ali no tabuleiro, do certo ponto que até quando você estiver jogando 1 minuto, você vai saber onde cada uma das suas peças estão e qual casas que elas estão atacando, quais casas estão defendidas, mas isso leva tempo, pode levar centenas, pode levar 1000 partidas de xadrez de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, para você se acostumar com isso. É por isso que eu acho que é importante você jogar muitas partidas rapidamente. Agora, se você quer realmente aprender
a melhorar a sua forma de pensar no jogo. Você quer melhorar a sua forma de se portar, a sua postura durante o jogo, como organizar seu pensamento. Então, para isso, você vai ter que jogar tempos de jogos maiores. Jogadas rápidas, que pode ser de 10 minutos, mas às vezes até mais. 15 minutos, 30 minutos, algo que você consegue deixar a posição lá e ir na sua mente e conseguir pensar, dar tempo para você ver quais são as dinâmicas, tentar calcular, deixar sua mente se acostumar com a posição, conseguir manipular a posição na sua mente e também ver quais são as ideias relevantes, ver quais são as ameaças relevantes, a sua, do seu oponente. E isso é importante. Quando você joga um jogo longo assim, você tem a oportunidade de aprender o mesmo que você aprenderia em centenas de jogos rápidos. Então, existe o seu valor também de jogar menos jogos, mas prestando mais atenção. Tem gente que até diz que o xadrez rápido, o xadrez bullet, blitz, não é xadrez real. Que só aquele xadrez clássico é o xadrez real. Que o resto é apenas uma brincadeirinha, um ping-pong. Agora eu me pergunto, por que não seria o xadrez real? As regras são as mesmas. E também, os jogadores estão pensando sim. Se você for olhar Magnus Carlsen jogando, Firuza jogando, Nishigiri jogando, até quando eles têm 1/100º de segundo para fazer a jogada, eles ainda estão ali fazendo jogadas relevantes, as jogadas importantes. Então dá para pensar sim. Não só dá para pensar, mas também ela te coloca no estado em que você não pensa demais. Então outra vantagem de jogar Blitz, Bullet, essas jogadas muito rápidas é que você não dá tempo para você hesitar. Então você está ali testando o seu instinto, jogando por instinto. Então, para resumir, primeiro, se acostume com o espaço, com a mecânica do jogo. Segundo, treine o seu instinto. Uma forma de jogar isso, de fazer isso é você praticando, jogando vários jogos, não dando tempo para você pensar necessariamente, mas isso nos leva ao nosso terceiro ponto, que é, embora você queira jogar muitos jogos, é importante também você jogar poucos jogos em que você pensa bastante. Pegar uma posição, pegar uma posição de outras pessoas e ficar ali pensando, ver as soluções, tentar pesquisar. Esse tipo de coisa também é muito importante. Mas agora a minha maior dica, que foi o que eu falei no início do jogo, é que se você tem medo de perder, você vai ter problemas em evoluir. Não tenha medo de perder. Não se sinta inferior se você perder um jogo. Não se sinta que você está fazendo algo errado, que você tem um jeito errado de ver o jogo, que no seu DNA, na forma fundamental, você está errado. Não se sinta assim. Jogar um jogo de xadrez é tipo você ir num parque com um amigo, com uma pessoa, e você vai dividir um espaço, fazer um joguinho, e às vezes nesse jogo você tropeça, é natural. Não tem problema, não precisa se sentir mal com isso. Inclusive, se você for aqui olhar no YouTube os grandes mestres jogando, quando eles perdem o jogo, eles não dão piti, eles não perdem o temperamento. Muitas vezes eles dão uma risadinha, dão um elogio pro adversário, pô, esse cara jogou bem, vamos dar uma olhada, dar uma revisada, ver onde eles erraram, ver onde que o adversário errou e quais oportunidades eles tomaram. Então é melhor você ter essa atitude também. Não se importe em perder. Se você não consegue desapegar disso, talvez valha a pena você ter uma conta extra nesses sites, no Lichess, por exemplo. Uma conta extra em que você vai jogar mais seriamente, mais pensada, com o objetivo de ganhar. Enquanto outra conta, você não vai se importar com o rating. E aí, quando você vai testar uma nova abertura, por exemplo, você bota 3 minutos, 5 minutos e começa a jogar. E às vezes, já que você está aprendendo nova abertura, você começa a perder e o seu rating vai começar a cair. Quando o seu rating cai, você vai começar a ser pareado nesses sites com oponentes que você vai ter maior chance de ganhar. Ou seja, quando você está perdendo, você vai se dar a oportunidade de jogar com jogadores que são levels menores. Isso quer dizer que você vai poder se arriscar mais e entrar em posições em que normalmente você não estaria confortável. E isso também é importante. Explore as novas opções, explore o jogo de xadrez. Tente realmente pensar e fazer as suas escolhas com a intenção de se lembrar delas, para que no futuro você possa navegar o xadrez de uma forma mais adequada.
Então é isso, minha galera. Boa sorte aprendendo a jogar isso. Uma grande forma de melhorar no xadrez é você melhorar a sua visualização. Então cheque aqui no canal o nosso programa de treino de visualização de olhos fechados. Então é isso, minha galera, e vamos jogar!